A Fundação Universidade de Passo Fundo tem novos integrantes e quem assumiu a presidência do Conselho Diretor da Fundação é o professor do curso de Direito, Luiz Fernando Kremer Pereira Neto. Também são integrantes do Conselho os professores Dirceu Lima dos Santos, primeiro vice-presidente, Gerson Luiz Trombeta, segundo vice-presidente, e também Ferdinando de Contos, secretário. Quem está com a gente aqui no Hora da Notícia é o professor Luiz Fernando, presidente da Fundação UPF. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Desde já, a instituição toda lhe desejando aí um excelente mandato, muitos desafios pela frente. Obrigado. Professor, a gente quer começar ali conhecendo um pouco melhor. Você é natural de Lagoa Vermelha, é o primeiro cidadão de Lagoa Vermelha a assumir a presidência da Fundação. Já já a gente vai explicar um pouquinho sobre este cargo, que é extremamente importante para a Universidade de Passo Fundo, mas a gente quer saber um pouco da sua história, da sua escolha pelo direito, por exemplo. Surgiu por quê? Bom, primeiro, enquanto lagoense, é importante ressaltar que são 20 anos que a universidade já está em Lagoa Vermelha, e o professor Mário José Mateiro foi também presidente da fundação, mas ele natural de Angola, e depois foi nosso diretor na Faculdade de Direito, né? Então, por isso digo o primeiro lagoense, mas não o primeiro que ao menos veio com formação profissional de lá. E isso é uma homenagem, inclusive, a todo o nosso sistema multicamp, que nós estamos em toda a região norte do estado. Bom, em primeiro lugar, a questão vinculada à profissão, ela vem de família. Meu pai foi advogado por mais de 50 anos, formado pela terceira turma da Faculdade de Direito da nossa universidade. Então já vem o gosto pelo direito, pelo plenário do Tribunal do Júri, em especial pelo direito penal, desde aquele momento. E depois, com o passar dos anos, aí com a proximidade com a academia, né, com o mestrado, depois doutorado, agora que são tempos presentes, já é um longo tempo de casa e esse amor pela docência e também pelas questões administrativas de toda a nossa instituição. Bom, o direito penal ele não é a escolha da maioria dos estudantes, ele tem um foco muito específico, requer uma intensidade, em alguns momentos até mesmo uma certa adrenalina. Isso tudo está muito presente no seu perfil, esta intensidade. Eu acredito que sim, até justamente por essa veia familiar, inicia por aí, e o direito penal a gente costuma dizer que o estudante ele namora com o direito penal durante a graduação e depois acaba casando com outras áreas, talvez mais rentáveis, porque de fato é um direito que se preocupa muito com a miséria humana, né? Há a tragédia presente nos dois lados. Se é verdade que a vítima vive essa tragédia num crime, também aquele que comete o crime, também seus familiares, etc., vivem igualmente essa tragédia, porque vai depois para um sistema penitenciário, etc. Então, talvez seja um pouco disso, assim. Mas, por outro lado, a questão humanitária que o direito penal ele envolve é algo absolutamente apaixonante. Aqueles que trabalham com o direito penal, promotores, juízes, defensores públicos, advogados, sabem exatamente qual é esse espírito, né? Bom, são 18 anos já como professor titular aqui da Faculdade de Direito da UPF e agora um grande desafio. Para a comunidade externa entender, existe dentro da universidade um poder que todo mundo sabe que hoje é o poder da reitoria, temos uma reitora, mas existe um outro cargo e uma função extremamente importante na gestão, que é a Fundação Universidade de Passo Fundo. Vem um grande desafio pela frente, professor. Sem dúvida. Os desafios são imensos, principalmente em uma época realmente que impõe novas soluções, talvez para problemas que também não são tão antigos assim. E a universidade, na realidade, ela é gerida pela mantenedora, né? Mas a gestão, como disseste, é da reitoria, a autonomia de gestões. Mas, enquanto mantenedora, nós somos responsáveis, sim, pela universidade, mas também pelo integrado e também pelo idioma. São três mantidas. E por isso é fundamental que, inclusive é um compromisso nosso já de início de gestão, dessa nova gestão, de tornar os nossos documentos estatutários, regimentais, mais modernos para dar mais dinamismo e mais rapidez em relação a essas tomadas de decisões. Porque a Universidade de Passo Fundo
e a fundação toda, na verdade, todas as mantidas, tem como característica a democracia em relação aos seus conselhos, né, em relação aos seus colegiados. A gente costuma dizer que desde um coordenador de curso até o presidente da fundação são todos eleitos. Então isso é muito bom, mas a gente tem que ter uma visualização de dinâmica, de tomada de decisões, de respostas, tudo isso para que se consiga fiscalizar e implementar também, dando condições às nossas 3 mantidas para que elas consigam continuar cumprindo com esse grande papel que é o de desenvolvimento regional, né, que é o nosso grande compromisso. Olhando o cenário interno e externo, o presidente pode afirmar, então, que teremos uma instituição cada vez mais moderna e mais atualizada, porque isso acaba repercutindo diretamente na comunidade. Eu tenho essa certeza justamente por conta da harmonia de relação que já existe entre a diretoria, o conselho diretor, composto por 10 conselheiros titulares e mais ainda os suplentes, com a reitoria, com a administração, tanto do integrado quanto do idiomas, porque efetivamente é isso que nós precisamos. Muita coragem nesses tempos de novos desafios, sem abrir mão da responsabilidade que é estar olhando por uma instituição como a nossa, que tem a característica comunitária e filantrópica também, mas ao mesmo tempo nós temos que visualizar um mundo novo que nós estamos vivendo e não podemos apenas apostar que a tradição cinquentenária seria aquilo apenas que nos basta. Não, nós temos que aliar tradição que nós temos, e isso é marcado pela qualidade, mas sobretudo agora em tempos de inovação. Perfeito. Professor, muitíssimo obrigada. Um excelente trabalho, um excelente mandato. Obrigado.